Olá, seja bem-vindo a mais um Total TV. Eu me chamo Luiz Fernando e hoje a gente vai falar sobre Bike Indoor. E para bater esse papo, eu tô aqui com o William. Se você puder se apresentar pra gente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o William Custódio, professor de Educação Física há 16 anos, minha especialidade o Bike Indoor há 7 anos. Que demais. Já que você tem muita experiência, né? Queria que você explicasse pra gente o que é Bike Indoor. Bike Indoor, Luiz, nada mais é do que uma aula em cima de uma bike estática, num ambiente seguro, num ambiente controlado, onde a gente tem um tempo estipulado para fazer essas aulas e tem um professor, acima de tudo, para ensinar os alunos a fazer de uma forma mais correta e de uma forma mais adequada todas as movimentações. Legal. Muitas pessoas deixam de fazer, né, aula de Bike Indoor por não saber pedalar. E aí eu queria que você explicasse qual que é a diferença entre a bike indoor e a bike comum que a gente usa para pedalar, tipo, ao ar livre, uma ciclovia, por exemplo. É bem diferente se a gente for pensar, né, Luiz? Porque uma bike de ciclovia nada mais é do que você pegar uma bike, sentar nela e andar. Ciclovia, aqui a gente também tem o Parque do Ibirapuera, que acontece bastante. A gente tem o Parque do Vila Lobos, que as pessoas não necessariamente precisam ter uma técnica para pedalar. Elas simplesmente alocam uma bike e vão andando sem rumo, apreciando a paisagem e etc. Já o ambiente numa bike indoor, existe um professor durante todo o tempo de aula, existe toda uma base técnica, existe todo um direcionamento. Então, se a gente for pegar, essa é a grande diferença. Então, a bike indoor existe um professor ensinando durante todo o tempo de aula, e uma bike numa ciclovia ou num parque acaba sendo algo mais livre, mais um lifestyle, sabe? Legal. Lembrando que na Total Pass a gente conta com mais de 250 modalidades, incluindo Bike Indoor, e a gente está fazendo um ano de parceria com a Velocity, né? Porque fazer Total Pass faz total sentido. E eu queria que você explicasse pra gente como que funciona a dinâmica de aula. Quanto tempo dura uma aula de Bike Indoor? Tá, uma aula de bike indoor, inicialmente ela tem uma duração de 45 minutos, mas ela é variável, porque dentro da Velocity, por exemplo, a gente tem as aulas especiais. E dentro de uma aula especial, a aula pode ter duração até de 90 minutos. Então você imagina, 45 mais 45, que seria o tempo de duas aulas regulares, especialmente normais, que a gente diz. A gente conversou, né, anteriormente um pouquinho sobre a bicicleta. Eu queria que você explicasse algumas características da Bike Indoor. Tá, bike indoor é uma bike estática, onde nós temos as regulagens tanto do guidão e do banco, da altura do banco e da distância do banco também para o guidão, que a gente encaixa de acordo com cada cliente, de acordo com cada aluno. Então, o meu ajuste especificamente, o William, não vai ser o mesmo que o seu, Luiz. Então, vai ter essa diferenciação. E o interessante é que esses praticantes, sejam os alunos que estão começando pela primeira vez ou os alunos que já fazem, cheguem com antecedência ao estúdio, para que o professor ou até mesmo os concierges que nós falamos, que é a recepção, consiga dar um atendimento primário e ensinar como se faz para se encaixar em cima de uma bike indoor. Além da bicicleta, né, quais outros acessórios são usados em aula? Massa, Luiz, a gente tem a música de membros superiores. Então, em todas as aulas Velocity, onde você fizer em qualquer lugar do mundo, tem uma música que é específica para os membros superiores. Nós temos um par de halteres nas bikes que é de 1 kg, mas nas laterais do palco também a gente tem de 2 ou de 3 quilos, daí o aluno fica à vontade para ele aumentar o peso que ele queira fazer, e tem um mínimo de tempo de duração de 5 minutos. Então na bike indoor, majoritariamente, a gente trabalha mais os membros inferiores, mas na Velocity a gente tem essa música para fortalecimento dos membros superiores também. Eu já fui na Velocity, já fiz algumas aulas e tem a sapatilha também que é usada ali para fixar o pé, né, enquanto a gente está movimentando. Queria que você explicasse um pouquinho sobre ela. A sapatilha, diferente de um tênis que a gente chama do pedal, quando a gente pedala de tênis de firma-pé, a sapatilha ela traz uma segurança maior. No começo, como você compartilhou, é meio difícil você encaixar, mas tem uma técnica, tem um professor e um recepcionista também para auxiliar você nesse momento de encaixe, mas a ideia é que a estabilidade da pedalada seja mais eficiente, tanto pelos movimentos que a gente realiza dentro das aulas na Velocity,
e até mesmo as velocidades que a gente atinge. É mais seguro do que se a gente pedalasse de Com tênis. certeza, é porque você tá lá em movimento, não tem como o pé soltar do nada. Exatamente isso. Muitas pessoas buscam a aula de bike door com o objetivo de emagrecimento. Certo? Isso é verdade? Ajuda? Não vou falar para você que não ajuda, mas eu posso afirmar para você sobre a Velo, a Velocity. E eu chamo carinhosamente de Velo, tá? Muitas pessoas, inclusive. Mas o que acontece? A Velo, nós utilizamos o exercício como uma consequência de um bem-estar e de uma qualidade de vida. Nós estamos fazendo uma atividade física de alta intensidade, mas a gente não vai utilizar a atividade física em si como primária. A gente sempre utiliza como secundária. Então a coisa primária é uma manutenção e um alívio do estresse, o fato de você estar se concentrando um pouco mais em você durante os 45 minutos de aula. Existem situações, Luiz, de alunos que tinham ansiedade e através das nossas aulas diminuíram os usos dos utópicos. Então, o exercício ele é uma consequência de todo um bem-estar, de um lifestyle que a atividade física pode proporcionar para todo mundo. Você trouxe alguns exemplos de benefícios, né? Tem alguns outros voltados mais para o corpo ou não? Com certeza, o próprio que você perguntou, o emagrecimento, ele acontece. No meu processo dentro da Velocity, eu consegui emagrecer mais de 28 quilos, para você ter noção, quanto professor, mas também tem os alunos. Eu tenho um aluno meu que já teve emagrecimento de 70 quilos dentro da Velocity. Além de um fortalecimento muscular, como eu falei, majoritariamente membros inferiores, mas também tem a parte do membros superiores que isso também acontece. Existem alguns alunos que têm lesões no joelho, por exemplo, que dentro da reabilitação e, claro, uma autorização médica que vai fazer as aulas na Velocity, a gente também consegue dar essas orientações. Então é um combo completo, eu costumo dizer. E aproveitando o gancho que você comentou da orientação médica, gostaria de saber se todo mundo pode fazer aula de bike door ou se possui alguma contraindicação. Luiz, não existe nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa que tenha a capacidade física de estar em cima de uma bike e se movimentar, pode. Recentemente a gente entrou até numa discussão internamente sobre uma criança fazer uma aula de bike indoor ou não dentro da Velocity. E a gente entendeu que, tipo assim, pode. É mais fácil uma criança estar se movimentando do que atrás de uma tela de celular, por exemplo, de um computador ou de algum equipamento eletrônico. E além disso, nós temos alunos de 80, de 86 anos que já frequentaram as nossas aulas. Então é bem abrangente mesmo todo esse público que a gente pode alcançar. E aí o legal que da Velocity, por exemplo, né, tem aqueles jogos de luzes. Então isso, para uma criança, por exemplo, é uma coisa que vai chamar bastante atenção também, né? E estimula, né? Exato. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse algumas dicas para quem está começando ou até mesmo para quem já pratica, que deseja melhorar seu desempenho em cima da bike. Massa. Eu acho que de primeira é chegar com antecedência para fazer aula. Isso é primordial. Querendo ou não, o nosso dia a dia ele é muito corrido. Quando a gente chega com antecedência, a gente consegue desacelerar, a gente consegue estar naquele momento presente, a gente consegue se desconectando das redes para que de fato a gente preste atenção no nosso movimento, né? Então, para quem está chegando nas primeiras experiências, chegue com uns 15 minutos de antecedência para você poder preencher o seu parquê de saúde para a sua própria segurança e para a nossa também. E como consequência, depois a recepção poder te dar toda a orientação base, um professor que vai estar no estúdio ele te receber e te passar algumas instruções para que você consiga aproveitar a experiência. Na Velocity a gente fala muito sobre experiência, né? Uma experiência completa. E para os alunos que já praticam, gente, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, Luiz, é música, música, aula, aula. Se a gente quer executar, se a gente quer evoluir, a gente consegue fazer isso. Então é só a gente dar o primeiro passo, é só a gente querer que o resto faz, o resto vai. Muito bom. William, eu queria agradecer sua participação, acho que você trouxe dicas muito importantes e esclareceu bastante as dúvidas de pessoas que não conheciam essa modalidade ou até mesmo conheciam, mas acaba tendo dúvidas no dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade e se você aí que está acompanhando
quiser acompanhar as minhas redes sociais, é William, com 2 L's e M de Maria, .custódio, para você acompanhar um pouco mais da minha vida. E se você tiver em alguma das unidades da Velocity espalhadas pelo mundo, mas a minha localidade é São Paulo, unidade dos Jardins, tá mais do que convidado de participar de uma aula comigo. Inclusive você também, Luiz. Pode deixar, vou marcar sim. Para você que ficou até o fim, eu quero agradecer. Aproveite para entrar no app da TotalPass, procurar a unidade da Velocity mais próxima para agendar sua aula. E se você curtiu este vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo Total TV.